Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano. E o vídeo de hoje eu vou voltar com um quadro na teoria, que é um quadro que eu faço aqui no canal contando um pouco mais teorias do cinema, sobre trabalhos de equipe, etc e tal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre o papel do assistente de direção num filme. Eu posso falar com bastante propriedade sobre isso, porque eu já fui assistente de direção, trabalhei aí como assistente de direção durante uns 5 anos, talvez, por aí. Para vocês entenderem um pouco do trabalho do assistente de direção num filme, é preciso entender um pouco. Um professor meu da faculdade falava que era a tríade da direção, que era diretor, assistente de direção e continuista. Essas três pessoas, óbvio que tem mais aí no meio, mas são três funções básicas da equipe de direção de um filme. E o que faz cada uma dessas pessoas? Hoje eu vou focar na assistente de direção, mas só para vocês entenderem. O diretor ele vai pensar o filme, o assistente de direção ele vai fazer o filme e o continuista vai contar o filme. E por que é o assistente de direção que vai fazer o filme? Ele vai ser o braço direito do diretor. Mas sempre lembrando que assistente de direção não é assistente de diretor, é assistente de direção. E diversas tarefas vão ser dadas ao assistente para que o diretor fique um pouco mais livre para criar, para ter todo o processo criativo dele, tanto na pré-produção do filme como nas filmagens, principalmente nas filmagens. A primeira coisa que o assistente de direção vai fazer é uma análise técnica do roteiro do filme. Então assim que ele receber o roteiro, ele vai ler e cena a cena, plano a plano, ele vai decupar esse roteiro. O que essa cena, o que esse plano vai precisar, onde se passa, quando se passa, quem está nessa cena, o que tem nessa cena. Então ele vai anotar a locação, os atores que fazem parte da cena, todos os objetos que precisam, figurinos, a luz, é dia, é noite, enfim, ele vai fazer essa chamada análise técnica do filme inteiro para saber aí a complexidade do trabalho. Então, a partir dessa análise técnica, desse estudo bem detalhado do roteiro do filme, ele vai conversar com o diretor, como vai ser feito, como que não vai, e ele vai ser a ponte entre o diretor e todas as equipes do filme. Então, produção principalmente, fotografia, arte, som, figurino, maquiagem, locação, elenco, enfim, toda a equipe do filme. O assistente ali vai repassar todas as ideias do diretor para toda essa galera. Obviamente que o diretor tem sim a relação com os diretores de equipe, diretor de fotografia, diretor de arte, onde vai ser discutidos todos os conceitos do filme, mas em termos gerais é o assistente de direção que vai levar isso pra frente, para que todo mundo saiba o que vai acontecer nas filmagens. Feito toda essa pré-produção, todas essas reuniões, todas as equipes precisam estar em sintonia para que aquela filmagem aconteça. O assistente de direção também é responsável pelo plano de filmagem. E o plano de filmagem nada mais é do que uma matemática bem complexa para colocar tudo isso que foi discutido numa ordem de filmagem. O que vai ser filmado em qual dia. Então ele vai pegar todos os planos que precisam ser filmados do filme inteiro e vai escalonar. No dia tal vão ser essa cena, essa cena, essa cena, essa cena, essa cena, essa cena. No dia seguinte vai ser essa. E isso é uma coisa bem complexa, porque envolve toda a equipe. Envolve elenco, porque tal ator não pode tal dia, tal locação não pode tal dia, tal pessoa não pode tal dia. Então eu preciso fazer uma matemática louca ali na cabeça para que tudo possa acontecer de fato. E aí nesse plano de filmagem vai ter horário de chegada de cada pessoa de equipe, de cada pessoa de elenco, vai estar tudo certinho para que nada dê errado. E aí durante as filmagens é função do assistente de direção dar ritmo para essa filmagem, para que ela aconteça de maneira fluida e que todos os planos do dia sejam cumpridos. Então ele que vai dar o gás, galera, agora é a cena tal, agora é a cena tal, agora a gente vai fazer tal coisa.
E ele também vai ser a pessoa para que todas as pessoas de equipe, qualquer dúvida que fique, vem falar com ele diretamente. Então a pessoa de figurino tem uma dúvida de que cena vai ser depois, que roupa que a pessoa tá. Nunca alguém de equipe vai falar diretamente com o diretor nas filmagens, a não ser o fotógrafo que vai estar ali junto com ele, pensando em enquadramento e tal. Geralmente é o assistente de direção que vai canalizar todas essas informações e todas essas dúvidas que venham a surgir durante a filmagem, para que o diretor fique livre para pensar e para conseguir trabalhar de maneira criativa, conseguir dirigir elenco, pensar os enquadramentos direitinho, como é que vão ser feitos. Obviamente, esse assistente de direção não está sozinho, geralmente. Ele também tem os assistentes dele, que é o segundo assistente de direção, o terceiro assistente de direção, o estagiário de direção. Tudo depende também da complexidade do trabalho. Que são as pessoas que, enfim, vai ser dividido ali as tarefas. Tal pessoa vai cuidar de tal coisa, tal pessoa vai cuidar de tal coisa, mas é o primeiro assistente de direção responsável por tudo isso que eu falei. Então, vocês percebem que é um trabalho de extrema importância, de muita responsabilidade, e que de fato é o assistente de direção que vai fazer o filme, óbvio, de acordo com as vontades do diretor, mas é ele que vai manejar tudo para que o filme aconteça e que flua de maneira tranquila e sem problemas e sem percalços aí por o caminho. Esse trabalho ele pode variar muito a maneira com que cada pessoa trabalha, assim, com equipe, fora do país, enfim, eu tô falando as coisas que eu trabalhei aqui no Brasil, em curtas, em clipes, em TV, em longa, em publicidade pra caramba. Enfim. Mas também o assistente de direção pode sim ter uma participação criativa ali com o diretor, de dar toques, de falar, não, mas acho que isso talvez não funcione da maneira que você está pensando. Depende também do diretor, se ele dá abertura para isso ou não. Varia muito. Isso é uma coisa bem resumida do trabalho de um assistente de direção num set de filmagem. Obviamente existem muitas outras coisas que envolvem elenco, é bem complexo, mas resumidamente é isso. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem aqui acompanhando o canal, se inscrevam aqui no YouTube se vocês não são inscritos ainda, dá um like no vídeo se vocês gostaram, compartilhem aí nas redes sociais para as pessoas que você gosta, que vocês sabem que gostam desse assunto, e também me acompanhem nas redes sociais, lá eu vou contar um pouco das coisas que eu estou fazendo pela cidade. E é isso. Até mais.